Descortinando o Apocalipse 7, o majestoso Deus. E nós vamos à palavra de nosso Deus. Vamos no livro de Apocalipse, capítulo 4. Todo o capítulo, que é composto de apenas 11 versos. Apocalipse 4, de 1 a 11. Assim diz a palavra santa, a palavra de nosso Deus. Depois destas coisas olhei, e diante de mim estava uma porta aberta no céu. A voz que eu tinha ouvido no princípio, falando comigo como uma trombeta, disse: suba para cá, e lhe mostrarei as coisas que devem acontecer depois destas coisas. Imediatamente me vi tomado pelo Espírito, e diante de mim estava um trono no céu, e nele estava sentado alguém. Aquele que estava sentado era de aspecto semelhante a jaspe e sardônio. Um arco-íris, parecendo uma esmeralda, circundava o trono, ao redor do qual estavam outros 24 tronos, e assentados neles havia 24 anciãos ou líderes. Eles estavam vestidos de branco, tinham na cabeça coroas de ouro. Do trono saíam relâmpagos, vozes e trovões. Diante dele estavam acesas 7 lâmpadas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Também diante do trono havia algo parecido como um mar de vidro, claro como cristal. No centro, ao redor do trono, havia 4 seres viventes, cobertos de olhos, tanto na frente como atrás. O primeiro parecia um leão, o segundo parecia um boi ou um touro, o terceiro tinha rosto como de homens, e o quarto parecia uma águia quando em voo. Cada um deles tinha 6 asas, e era cheio de olhos, tanto ao redor como por baixo das asas. Dia e noite repetem sem cessar: Santo, Santo, Santo é o Senhor, é Yahvé, é Jeová, é Javé, é Jeová, o Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Todas as vezes que os seres viventes dão glória, honra e graças àquele que está sentado no trono e que vive para todo sempre, os 24 anciãos se prostram diante daquele que está sentado no trono e adoram aquele que vive para todo sempre. Eles lançam as suas coroas diante do trono, dizendo: Tu, Yahvé, Tu, Senhor, Tu, Jeová, Tu, Deus, é o Deus nosso, és digno de receber a glória, a honra, o poder, porque criaste todas as coisas, e por Tua vontade elas existem e foram criadas. Nesse instante nós vamos orar ao nosso Deus, agradecendo pela vida, agradecendo por nosso tempo, o tempo que Ele tem nos dado aqui na terra, e pedir a Ele também que nos dê a clareza do propósito em que Ele tem nos mantido aqui na terra. Que o Senhor a todos nos use e nos encha com seu Espírito e nos dê sabedoria para compreender aquilo que Ele deseja nos revelar. Vamos então nesse instante orar ao nosso Pai. Santo e bendito Deus eterno, Deus dos deuses, Senhor dos senhores, Deus que era, que é e que há de vir ou há de ser, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Emanuel, Deus conosco, que veio morar conosco, que veio sofrer as nossas dores, mas veio nos purificar, veio buscar e salvar o que se perdeu, deu sua vida por nós, pagou um preço caríssimo,
para nos comprar. Nós te adoramos e te bendizemos. Te adoramos, ó Deus Pai, por esse infinito amor, de ter enviado o teu amado Filho unigênito para padecer em nosso lugar. Te engrandecemos, ó Deus, porque com Ele o Senhor nos trouxe a vida, com Ele o Senhor nos trouxe a reconciliação, o perdão, a restauração, a libertação. Te agradecemos por tudo. Agora pedimos que o Senhor nos conduza na Tua Palavra, que a Tua Palavra fique registrada para que muitos corações, Senhor, creiam em Jesus, creiam no Senhor, recebam Jesus como Salvador e sejam cheios do Espírito Santo. Em nome do Senhor Jesus, o Yeshua HaMashiach, Jesus o Messias, Jesus o Cristo, é que nós oramos. Amém e amém. Meus queridos amigos, irmãos, todas as pessoas que estão participando desse culto e celebrando ao Senhor e que vão ouvir a palavra de Deus, nós estamos diante de um texto magnífico, um texto maravilhoso. No Evangelho de João, capítulo 14, verso 1, nós encontramos uma informação que tem tudo a ver com o capítulo 4 e o capítulo 5 de Apocalipse. João 14, verso 1 diz assim: não se perturbe o coração de vocês, creiam em Deus, creiam também em mim. Então Jesus está dizendo para que aquele que nele crê não fique perturbado com as circunstâncias, com os tremores da terra, com os reveses, com esta batalha espiritual, mas ele nos convida a crer em Deus o Pai e crer nele, Jesus. Ou seja, o capítulo 4 de Apocalipse trata do Pai, crede em Deus, e o capítulo 5 que veremos na próxima semana trata do Filho, crede também em mim. Exatamente, o Apocalipse expande esta ideia. João, na verdade, é tomado pelo Espírito, é pelo Espírito Santo, pelo Espírito de Deus, e é conduzido até o céu, onde atravessa por uma porta aberta e começa a ver coisas inimagináveis para nós, seres humanos, e passa a nos mostrar que maravilha é essa. Ele contempla obras, ele contempla riquezas, ele contempla segredos e nos traz a nós para que conheçamos. Isto é o livro do Apocalipse. Apocalipse significa revelação, significa arrancar a cortina para vermos, para descobrirmos o que tem atrás, o que estava atrás da cortina. Então Deus rasga essa cortina, Deus arranca essa cortina, chama João e revela a João as coisas que são secretas a todos nós. Então temos estudado essas últimas semanas o porquê de conhecermos o Apocalipse, por que estudar o Apocalipse, e nós vimos que podemos rapidamente raciocinar que devemos estudar o Apocalipse e conhecer, porque em primeiro lugar é uma revelação de Deus, mostra o que é secreto, então devemos conhecer os segredos de Deus que Ele quer nos revelar. Em segundo lugar, porque João registrou tudo aquilo que ele viu. Então a revelação foi dada, ele registrou e comunicou através do livro do Apocalipse. Então devemos conhecer o livro do Apocalipse. Em terceiro lugar, porque os registros trazem as coisas que irão acontecer, que devem, no sentido de que necessitam acontecer. Então está falando do futuro, de respeito. Quantas pessoas pagam aí cartomante, para adivinhos, para adivinhar o futuro, e muitas das vezes de forma mentirosa, falsa e sempre comprometida com o mal. Nós temos a revelação das coisas universais que vão acontecer nos últimos tempos e já estão acontecendo. E por último, porque a própria palavra de Deus diz que feliz é aquele que lê, feliz aquele que ouve, feliz aquele que retém as profecias desse livro. Em seguida, isto foi no Descortinando o Apocalipse 1. No Descortinando Apocalipse 2, estudamos sobre a simbologia dos números. Conhecer os números, os segredos dos números, vai nos ajudar a compreender todo o livro.
O que significa o número 7, por exemplo? O que significa o número 3? O que significa o número 12? O que significa o número 10? Tudo isso é muito importante nós conhecermos. Também o número 4, nós temos número 2, nós temos tudo isso e devemos conhecer. Número 7 significa o que é completo ou integral, mas não é uma perfeição, ou o número daquilo que é perfeito, mas não uma perfeição moral, porque a besta tem 7 cabeças. O dragão tem 7 cabeças, então é maligno, mas ele é completo em poder. Só quem pode derrotá-lo é o nosso Deus. E nós que amamos a Deus e temos a Jesus Cristo, porque Ele, o nosso Deus, o nosso Pai, estará sempre conosco. Depois estudamos a simbologia das figuras. O livro de Apocalipse traz informações que são extraordinárias, mas através de figuras, muitas figuras. Nós encontramos uma mulher sobre um animal, sobre uma besta escarlate, a mulher que tem taças de vinho, taças de abominações, de prostituições. O que significa isso? Nós encontramos 7 lâmpadas que simbolizam os 7 espíritos, então também um simbolismo. Encontramos uma besta que subiu do mar com 7 cabeças, 10 chifres. O que significa isto? A besta que subiu da terra, que é o falso profeta, tem cara de santinho, mas tem 2 chifres enormes, mostrando que é um enganador, um mentiroso, um inimigo de Deus. Então os simbolismos foram estudados. Nós devemos conhecer o Apocalipse. Isso também nos ajudará a entender a revelação. Depois nós estudamos a respeito das nuances do Apocalipse. E foi demonstrado que, ao contrário do que os eruditos, em sua grande maioria, pregam, ensinam e registram, de que Apocalipse foi escrito numa época de grande perseguição à igreja, de que os crentes estavam sendo levados para o matadouro, para as arenas, estavam sendo perseguidos, degolados, destruídos, e a mensagem esclarece e demonstra com vários textos que, ao contrário, o Apocalipse foi escrito numa época de calmaria. Tanto é que tinha uma igreja morna. Não haverá igreja morna no tempo da grande perseguição. Ou é ou não é. Veio a perseguição, chegaram os ataques, a morte se aproximou. Os falsos correm todos, mas nas igrejas da Ásia Menor, nas 7 igrejas, tinha quem adorava ao diabo, a sinagoga do diabo. Tinha os que seguiam as doutrinas de Balaão, tinha os que seguiam os ensinos nicolaítas, tinha aqueles que seguiam a Jezabel e praticava prostituição, muita prostituição também. Nós vamos encontrar numa das igrejas em Pérgamo, que uma única vítima é citada pelo nome. E Jesus falou: desde o tempo em que minha fiel testemunha foi morta no meio onde está o trono de Satanás, que era Pérgamo, Antipas é o nome dessa testemunha. Se houvesse muitas mortes, não seria citado uma testemunha, não haveria falsos. Quando o perigo chega, o falso foge. Jesus disse: quando o mercenário vê chegando o lobo, ele abandona as suas ovelhas à sorte do lobo, à sua própria sorte diante do perigo, que é o lobo, e corre, porque ele não ama as ovelhas. Jesus diz: eu sou o bom pastor, eu dou a vida por minhas ovelhas. Ele enfrenta o mal, ele protege os seus, mas o falso corre, o falso foge. Então é uma profecia registrada num tempo, ou revelada num tempo de calmaria, mas
indicando uma batalha futura, indicando uma catástrofe, indicando uma guerra cosmopolita, uma guerra universal, em que Deus ataca as forças do mal, e as forças do mal tentam reagir, mas são inoperantes, são frágeis, são fracas, não conseguirão, e a vitória é de todo aquele que crê em Jesus. Então devemos estudar o Apocalipse. Depois começamos a estudar as cartas às 7 igrejas. Nós vimos que as igrejas são os candeeiros de ouro, e vimos que o Senhor Jesus anda no meio dos candeeiros, ou seja, Ele anda na igreja, Ele conhece a igreja, Ele sabe das suas lutas, Ele sabe de seus acertos, de suas virtudes, mas também de seus erros, suas quedas, seus reveses, seus pecados, e Ele aconselha, Ele ensina, Ele corrige, ou Ele enaltece, Ele exalta aqueles que fazem a sua vontade. É isso que devemos ver. E João agora entra no céu, e através do desejo de nosso Deus, Ele nos convida a entrar com Ele, para conhecermos aquilo que está nos céus, atrás das cortinas. João vê então um trono central, ele vê aquele que se assenta no trono, que maravilha! Ele vê 24 tronos secundários e 24 líderes ou anciãos. Lembra 24? 24 é 12 mais 12. 12 nós estudamos na simbologia dos números, significa governo. Então Deus chamou Abrão e dele fez uma grande nação. A esposa dele, Sara, foi impaciente, trouxe Agar e tirou o filho dele, por ela. Mas ela se aborreceu com o filho, expulsou Agar e seu filho. E essa mulher, Agar, ia morrendo no deserto com seu filho, e chorava e afastou o filho, porque não queria ver o filho morrer, um coração de mãe. E um anjo do Senhor foi até ela e perguntou: o que é que está vendo? Ela disse: eu fui expulsa, estou vindo, agora vou morrer. E botei ele longe, porque eu vou morrer. E então o anjo disse: você não vai morrer, eu farei do seu filho uma grande nação. 12 príncipes surgirão dele, e ele teve 12 filhos, é Ismael. Os árabes, os islâmicos pegaram ele e criaram o Alcorão, dizendo que ele que é o filho da promessa, quando a palavra de Deus diz que é Isaac, não ele, mas Deus o abençoou também, e ele se tornou poderoso. Depois o Abraão teve Isaac e Jacó, e Jacó também teve 12 filhos, por isso uma nação poderosa, 12 cabeças. Quando Jesus esteve aqui, Ele escolheu 12 discípulos. Quando um traiu, apareceram 2 bons candidatos, José o justo e Matias. Poderia ter ingressado os 2, ficariam 13, mas não, perderia o sentido se isso acontecesse. Então houve um sorteio, e Matias foi integrado dentro desse governo de Jesus Cristo. Então, 24 líderes são os 12 da antiga aliança e os 12 da nova aliança, por isso 24. Depois, mais para frente, nós vamos encontrar 144, que é 12 vezes 12. Aqui 12 mais 12. Depois 12 vezes 12, vezes 1000. Temos que saber o que significa 1000 e é fundamental para compreendermos esse número de 144 mil. Mas o que é que acontece com João? Quando João entra, o que acontece com João? Quando João está aqui na terra e começa a ter essas experiências maravilhosas. Nós vamos ver em primeiro lugar que ele é tomado pelo Espírito Santo de Deus. Ele é envolvido pelo Espírito Santo de Deus. Capítulo 4, estamos nele, versos 1 e 2, diz assim: depois dessas coisas olhei, e diante de mim estava uma porta aberta no céu. A voz que eu tinha ouvido no princípio, falando comigo como trombeta, que está no capítulo 1, versos 10 e 11, aquela que disse para que ele anotasse, registrasse tudo e enviasse às 7 igrejas da Ásia. Então a voz que eu tinha ouvido no princípio, falando comigo como trombeta, disse: suba para cá, e lhe mostrarei
o que deve acontecer, no sentido de que precisa acontecer depois dessas coisas. Imediatamente me vi tomado pelo Espírito, e diante de mim estava um trono no céu, e estava sentado alguém. Então João é tomado pelo Espírito de Deus, é o Espírito Santo, é o próprio Deus que se envolve com João, e o leva e o conduz nessa visão até o céu. E nós somos convidados a entrar com João no céu. Nós somos convidados a descobrir as maravilhas de Deus, o poder de Deus, os impasses universais e as soluções que Deus apresenta. Nós vamos ver coisas magníficas e estamos juntos com João. João é tomado pelo Espírito de Deus. Nós precisamos ser tomados pelo Espírito Santo de Deus também. Precisamos ser cheios do Espírito Santo de Deus e dizer ao Senhor: não eu, não minha capacidade, não minha força, mas o teu poder em mim. Eu não confio em mim mesmo, eu confio em ti. Eu não sou salvo porque mereço, mas por teu amor, por tua bondade e misericórdia. Eu quero ser cheio do teu Espírito Santo para compreender as maravilhas do Senhor. Então João começa a experimentar essas coisas, ser cheio do Espírito Santo e ser conduzido até o céu. E o que ele vê então? João, em segundo lugar, conhece autoridades secundárias no céu. Ele vê 24 tronos, verso 4 diz assim: ao redor do qual, do trono principal, estavam outros 24 tronos, e assentados neles havia 24 anciãos. Eles estavam vestidos de branco e tinham na cabeça coroas de ouro. Então João vê esta cena, 24 anciãos, ou 24 tronos com 24 líderes sentados. Quando alguém quer descrever a visão de João, eu tenho absoluta convicção de que por mais bonita que seja a imagem, por mais bonito que seja a figura, por mais bonito que seja o desenho, não consegue representar aquilo que João viu. Magnífico trono principal, o trono central, e 24 tronos ao redor. São autoridades secundárias, são os patriarcas, representam os patriarcas, representam os apóstolos de Jesus. E eles veem esses líderes vestidos de branco e na cabeça coroas de ouro. Receberam autoridade, receberam poder daquele que se assenta no trono, receberam autoridade porque tem funções maravilhosas a desempenhar. É só uma apresentação, eles vão trabalhar, eles vão agir, eles vão servindo ao Deus dos deuses, e nós somos convidados a contemplar com João essas maravilhas. Então ali estão os patriarcas da antiga aliança, ali estão os apóstolos da nova aliança, e na nova aliança a salvação é pela graça. Basta você olhar para Jesus e confessar os seus pecados, vir a Ele e pedir ajuda e socorro, e Ele vai lhe dar, e você terá o direito à vida eterna e de governar com Jesus. Mais para frente nós vamos passar e vamos trabalhar com esses temas magníficos. Então João conhece as autoridades secundárias, que são os patriarcas, ou representam os patriarcas e representam os apóstolos. Mas, em terceiro lugar, João é apresentado ao próprio Deus. João é apresentado àquele que se assenta no trono. Versos 2 e 3 diz: imediatamente eu me vi tomado pelo Espírito, e diante de mim estava um trono no céu, e nele estava sentado alguém. O Espírito é do próprio Deus, o Espírito é daquele que está sentado no trono. O Espírito que levou João, que envolveu João, é o Espírito do Pai, é o Espírito do Filho, é aquele que nos dá poder, aquele que nos ensina, nos consola. Verso 3, aquele que estava sentado era de aspecto semelhante a jaspe e a sardônio, um arco-íris parecendo uma esmeralda circundava o trono. Então João conhece ao Pai,
João é dado o direito de ver o Pai, de ver o trono, de ver os tronos secundários, de ver as vidas que ali tem, e também de contemplar milhões e milhões e miríades de anjos. João é abençoado, mas a ele foi dada a ordem de registrar e comunicar cada um de nós. As 7 igrejas da Ásia, 7 é número daquilo que é completo, ou seja, são as igrejas do mundo inteiro, as igrejas de todas as épocas, porque 7 é o nome daquilo que é integral. Então nós somos abençoados. O nosso Deus está assentado no trono. Ele é o nosso Deus. Ele tem um exército celestial composto por milhões e milhões, bilhões e milhões de estrelas. A Bíblia às vezes chama os anjos de estrelas. São os anjos que formam o seu exército todo-poderoso. E ele vê as autoridades e vê o que está acontecendo ali. E traz para nós. João é apresentado ao próprio Deus. Você que está participando dessa celebração, você pode participar da glória de Deus. E a glória de Deus significa participar do poder de Deus. A glória de Deus significa as riquezas de Deus. A glória de Deus significa a abrangência infinita e insondável de um poder inimaginável que o nosso Deus possui. E só Ele, e Yeshua, Jesus, e o Espírito que é dos dois, e Ele nos convida a participar disso, mas você precisa olhar para Jesus. Só Jesus Cristo salva. Eu peço a você que você fale com Deus e diga: ó Senhor, me mostra as tuas maravilhas. E você pode pedir: ó Deus, me encha com teu Espírito Santo. Eu quero compreender as maravilhas do Senhor, os segredos do Senhor. Eu preciso de Ti. Você pode fazer isso agora e ser uma bênção nas mãos de Deus. Deus quer fazer isso. Mas, em quarto lugar, nesse convite que recebemos para entrar juntos com João, na presença de Deus, porque Deus revelou a João através de Jesus, seu filho, do seu anjo, e mandou que registrasse para que nós conhecêssemos, e diz que feliz é aquele que conhecer, feliz é aquele que ouvir, aquele que lê as palavras desse livro, porque nele estão registradas as coisas que vão acontecer, estão registrados o amor e o poder de nosso Deus, e as maravilhas secretas que antes eram ocultas. E em quarto lugar, o que João vê é ser ou se tornar testemunha da majestade de Deus. Então é isto, João testemunha a majestade de Deus magnífica, a majestade de Deus insondável. João testifica a majestade de Deus, e é isso que encontramos a palavra de Deus dizendo assim. Versos 6 em diante diz assim: também havia diante do trono como que um mar de vidro, semelhante a cristal ao redor do trono, ao meio de cada lado, 4 seres viventes cheios de olhos por todos os lados, poderio de Deus, poderio daquele que se assenta no trono. E diz verso 7, o primeiro ser era semelhante a um leão, o segundo ser tinha o rosto como que de homem, o segundo ser, como um touro, o terceiro como o rosto de um homem, o quarto como semelhante a uma águia voando. Imagina a águia não de asas fechadas, mas com as asas abertas, voando. Ela estava ali parada, mas como que voando, assim que ele vê. Tudo isso mostra o poderio de Deus. Aí diz verso 8, olha o poderio de Deus, a majestade de Deus. Os 4 seres viventes tinham cada um 6 asas, 3 de cada lado. E ao redor e por dentro estavam cheios de olhos.
não descansavam nem de dia nem de noite, dizendo: Santo, Santo, Santo é Yahvé, é Jeová, é Jeová, é Jeová, o Deus vivo, o Deus Todo-Poderoso, o que era, o que é, o que há de ser, o Todo-Poderoso. E o verso 9 diz: quando os seres viventes davam glória, honra e ações de graça ao que está assentado no trono, ao que vive para todo sempre, os 24 anciãos prostravam-se diante do que estava sentado sobre o trono e adoravam aquele que vive para sempre e lançavam as suas coroas diante do trono, dizendo: digno és, Yahvé, nosso Deus, nosso Pai, de receber a glória, a honra, o poder, pois tu criaste todas as coisas e por tua vontade existem e foram criadas. Então João testemunha o poderio, a majestade deste Deus. Esse Deus domina sobre tudo e sobre todos. Ele é o chefe dos chefes, Ele é o chefe da natureza, Ele é o chefe do universo, Ele é o chefe de todos os chefes do mundo, de todas as sociedades, de tudo que há. Ele é chefe. Uma vez perguntei a uma pessoa que não crê em Deus: você conhece alguma sociedade aqui no mundo que não tenha um chefe? Ele disse não. Eu perguntei: você conhece algum batalhão que não tenha um chefe, um líder? Não. Alguma força militar que não tenha? Não. Você conhece alguma empresa que não tenha, alguma companhia? Não, não existe. Até os animais têm chefes. As andorinhas, quando voam, ela tem alguém que lidera. E depois de voar muito tempo cortando o vento, ela se cansa, ela vai lá para trás, outra assume o seu lugar, tem que ter um chefe. As formigas têm a formiga chefe, a rainha. As abelhas têm a abelha rainha. Todo ser, todo agrupamento tem um chefe. Aí eu perguntei: você não crê em Deus? Você acredita que todas as organizações têm um chefe? Todas as empresas, todas as companhias, todas as sociedades. Somente o universo, que é o maior de tudo e que abarca todas essas coisas, é um descabeçado, é isso? E ele não teve como responder. E eu creio que ninguém tem como responder a isso. Deus se levanta sobre todos como chefe, e Ele é soberano, Ele é todo poderoso, Ele é o Criador absoluto, Ele dá a vida, Ele tira, é Ele quem levanta o abatido, é Ele quem destrói o arrogante, Ele é o Senhor dos exércitos, Ele é o nosso Deus. Mas sabe de uma coisa? A maior maravilha de tudo é que não só Ele é nosso Deus, mas Ele, além de ser nosso Deus, Ele é o nosso Pai. Ele nos comprou com o sangue do seu Filho. Agora você vê como que Deus nos ama, como Deus ama a mim e como Ele ama você. A palavra de Deus diz que Deus dá prova do seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores, ou seja, inimigos dele, mortos. Ele nos ama, Deus nos ama. Alguém me contou uma história real de alguém que saiu do Rio e foi para o norte do Brasil. E chegando lá, ele encontrou alguns animais, ele disse: eu quero comprar esses animais, e disseram para ele assim: eles não valem nada, esses animais não valem nada, eles são isso, aquilo, outro, não serve, não vale. Aí ele disse: não, mas eu quero comprá-los assim mesmo. E comprou-os. Aí depois, a gente vai... Ele vem e começa a raciocinar da seguinte maneira: poxa, foi exatamente isso que Jesus fez por nós. E Jesus pagou um preço caríssimo, Ele deu o seu sangue por nós, e pagou a nossa dívida, e nos comprou. Vamos imaginar que o inimigo dissesse: olha, Jesus, você vai pagar este preço por eles? O ser humano é mentiroso, o ser humano é traiçoeiro, o ser humano muitas das vezes é dissimulador, ele é violento, ele é golpista, ele frauda, ele engana,
ele é ruim, ele não ajuda muitas das vezes. Às vezes ele tripudia o outro, quando ele ganha algum poder ele massacra o outro, ele é covarde. Não vale nada, você vai pagar por eles. E Jesus disse, eu vou pagar por eles. E pagou o preço mais caro. Deus ama, Deus nos fez a sua imagem e semelhança. E Deus cuida de nós, Deus se revelou a nós. O livro de Apocalipse é prova do amor de Deus, Ele nos ama. E Ele quer estar perto de nós, pertinho de nós. A palavra de Deus nos mostra isso claramente. O Salmo 145, verso 18 diz, perto está o Senhor dos que o invocam, de todos os que o invocam em verdade. Então vamos crer em Deus, crer no Senhor. Perto está o Senhor dos que têm um coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Ele é o Deus Todo-Poderoso, mas é nosso Pai, que está perto de nós. Eu convido você a olhar nos olhos do Pai, nos olhos do Deus Todo-Poderoso, Criador e dono do universo, Criador de todas as riquezas, meu Criador, seu Criador. E se estamos vivos, é porque Ele nos formou, Ele nos criou, e Ele nos tem preservado com vida. Olhe nos olhos dEle, tenha coragem. Talvez você diga, não, eu sou pecador, eu sou pecadora, sou indigno e indigna. E eu vou lhe responder que Ele sabe muito bem disso tudo. Ele sabe mais sobre isso do que você mesmo. Ele sabe mais do que isso do que o seu melhor amigo ou sua melhor amiga. Ele sabe disso tudo. Mas Jesus disse, eu não vim para os bons, eu vim para os enfermos. A palavra de Deus diz, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Ou seja, onde se agigantou o pecado, super se agigantou a graça. E graça é favor imerecido. Eu e você não merecemos, mas Ele nos dá. Ele pagou. O diabo talvez esteja dizendo, você não vale nada. Deus não vai te aceitar. Deus não vai te receber porque você não presta. Deus não vai te receber porque você é uma pessoa má. Deus não vai te receber porque o que você já fez, você nem tem coragem de falar para as pessoas. Porque você mantém em segredo, porque é tão feio. Mas Jesus está dizendo assim, eu paguei o preço. Eu paguei com a minha vida, com o meu sangue, o preço para que você seja salvo. Venha Jesus. Confesse os seus pecados a Ele, entrega o seu coração, sua mente ao Senhor Jesus, diga, Senhor, aqui estou, eu sou este enfermo, eu sou este pecador, eu sou esta enferma, eu sou esta pecadora, eu te recebo, venha me lavar com o sangue do Cordeiro, Jesus, venha me lavar, Jesus, com o teu sangue, e diga, Pai, venha me lavar com o sangue do teu Filho, ó Espírito Santo, me encha de ti. Então, meus queridos irmãos, descortinando o Apocalipse 7, o majestoso Deus mostra, crede em Deus. O 5, crede também em mim, Jesus. E nós somos convidados por Deus para que, juntos com João, entremos nos céus e contemplemos o poder e o amor e as maravilhas de nosso Deus. João entrou, mas nos convida a entrar juntos e traz as informações para nós, nos revela o que há, com o objetivo de que conheçamos as coisas que Deus fará, conheçamos a respeito do poder de Deus, conheçamos as coisas que em breve vão acontecer, conheçamos a revelação de Deus, que nos torna felizes, porque temos a vitória garantida. Quem sabe você já tenha tido medo de ler o Apocalipse. Há pessoas que dizem isso, tenho medo de ler. Mas eu convido você a olhar nos olhos do Pai. E você vai ler e será feliz, porque você vai ter segurança. Você vai ter toda a estrutura necessária para enfrentar quaisquer circunstâncias, porque Deus, o Pai, estará com você. Jesus estará com você. Comigo e com você, o Espírito Santo conosco, os anjos, miríades e miríades a serviço do nosso Pai, e nós podemos sentar e conversar com o nosso Pai, abrir nosso coração e dizer, Pai, aqui estou, e dizer aquilo que somos realmente, abrir sinceramente. Sinceridade significa sem cera, sem maquiagem, é cara lavada diante de Deus, e dizer, ó Deus, assim eu sou, me ajuda, me perdoa,
me socorre, lava-me completamente, confesse os seus pecados, receba Jesus como seu Salvador. Você que é crente, diga: ó Deus, eu quero ser instrumento teu nas tuas mãos, eu quero te prestar serviço aqui na terra, eu quero expandir o teu reino aqui, me capacita com o teu Espírito Santo a espalhar essa mensagem de esperança. É no nome do Senhor Jesus que eu clamo isso, que eu peço. Fale com o Senhor isso, fale a Ele, abra seu coração. Nesse instante nós vamos orar. Eu quero orar por você, por sua família, que o Espírito lhe ilumine e lhe revele todas as coisas, mas entregue seu coração agora a Jesus. Ó Deus bendito e santo, nós te somos muito, muito gratos pelo teu poder e sendo tão infinitamente poderoso, dono do universo, nos amou a ponto de nos dar o teu próprio Filho, que pagou um preço. Não há amor igual a esse amor que nos aproxima de ti, sendo pecadores, o sangue de Jesus nos lava se confessarmos, então nos reconciliamos, somos recebidos em festa, o Senhor tem interesse em nós, o Senhor nos ama, que coisa maravilhosa. Abençoe, Senhor, todos os que estão participando dessa celebração, todos que estão ouvindo esta palavra, que essa palavra penetre nos corações e faça uma diferença inusitada e definitiva na vida de cada um. Ó Pai, encha-nos com teu Espírito Santo e recebe vidas, prepare vidas como instrumentos, aquelas que já creem no Senhor, encha-os com teu Espírito Santo para produzirem frutos e que todos juntos expandamos o teu reino aqui na terra, enquanto aqui estivermos. É no nome de Jesus que oramos, te exaltando. Amém e amém.